Fantástico. Frederico, muito obrigado aí pela apresentação. Com certeza, muitos supermercadistas de todo o Brasil vão aproveitar. Inclusive, trouxe aqui, assim como você, que é autor de livro, Frederico, eu trouxe aqui 2 super autores. O meu pai do meu lado direito aqui, que tem 3 livros, que a gente já vai comentar, e o nosso amigo Rogério, que tem 2 livros. E aí, vamos começar pelo Rogério, que é o nosso convidado, comentar da onde que surgiu a ideia de escrever um livro e depois outro livro. Fabiano, Clóvis, boa noite. Boa noite. A ideia de escrever vem da infância. Até escrevi um artigo hoje sobre isso. Desde pequeno, eu sempre quis escrever e quero continuar escrevendo, inclusive. Mas esse livro veio de uma oportunidade, né, de estar um segmento carente de informação, pujante, né? E aí estou no meio desses supermercados há 30 anos e quis compartilhar um pouco daquilo que a gente conhece, que a gente pratica, né, o tempo todo. Eu estava na Bahia na época, foi impulsionado... Que ano que foi? 2012, o primeiro de estratégia de supermercados, e depois eu me especializei em centrais de negócios. Em 2013 foi lançado na APAS, em São Paulo, no evento da APAS, na Expo APAS, o livro. Perfeito. E tu, pai? Vamos lá agora contigo aí. 3 livros aqui. Como é que inventou? Da onde surgiu essa vontade? Primeiro o gosto pelo supermercado. E saber que realmente as pessoas que muitos consideram que o livro está ultrapassado. Muito pelo contrário, ele está sempre em condições de oferecer aquilo que ele está precisando. Então foi nesse sentido, se perceber que é útil, né? E prático, né? Você está sempre com ele se manejando, né? E fazer com que as pessoas também utilizem informações no dia a dia. E me conta uma coisa, eu vou perguntar para ti e as perguntas vão para os 2 autores, que a curiosidade que eu tenho é grande e imagino que vocês vão aproveitar ela. Bom, o livro ele tem uma vida, vamos dizer, útil, né? Esse aqui, por exemplo, que eu sei, que é meu pai que escreveu, o livro Manual de Gerente de Supermercado, ele foi lançado em 1991. Desde então foram 9 edições. E que essas edições, o que aconteceu em cada uma? Bom, sempre foram renovadas, né? Alguns pontos básicos permaneceram, mas sempre se evoluiu, se colocou algumas assim, situações atualizadas, porque é preciso sempre dar informações que isso sirva, né, de atendimento daquele período. Então, aos poucos foram se atualizando. E o Rogério aqui, que escreveu o livro em 2012, né? E também atualizou, que eu também adquiri, que é o e-book, né? Como é que foi? Como é que foi essa transição de um para o outro? O varejo é muito vivo, né? Como o Clóvis acabou de falar. E a gente, tudo precisa ser renovado. A vida é movimento constante. E você não pode fazer um livro e deixá-lo lá parado com aqueles conceitos do passado. É necessário que se faça uma revisita aquilo que você já escreveu e atualize. Então, na verdade, o que houve foi uma atualização e agora numa plataforma eletrônica também, né? Exatamente. Eu sou entusiasta de livros, adoro ler livros também, aprendo com meu pai, com o Rogério, com vocês e com todos que estão conosco aqui. E também incentivo aos nossos palestrantes escreverem livros, porque aqui eu digo, né, que pelo menos que eu aprendi com meu pai, tá tudo que ele aprendeu, são os conceitos, vamos dizer, os mais valiosos, até me arrisco a dizer, é a Bíblia, onde ele vai seguir aqui os mandamentos que ele acredita, que ele escreveu, leu, releu e escreveu, porque escrever o livro não é simplesmente começar a digitar e largar, há uma revisão constante, né, pai? E mais do que isso, né? Não é só adquirir o livro e colocar na prateleira e esquecer. Vamos folhear, vamos olhar, encontrar um tempinho, uma folha, 2 folhas, um capítulo, enfim, seguir e revisar, porque nós temos que revisar muitas situações, né? Porque a gente vai se ocupando em todos os setores e começa a perder um foco que chama muito a atenção, né? Até comentando essa coisa da reciclagem, né, que é tão importante, né? Eu sempre falo, Rogério, o pessoal muitas vezes sabe o que está escrito, ou sabe o que vocês estão falando, os especialistas que estiveram aqui, sabe, mas muitas vezes não aplicam. Como é que resolver isso, Rogério? Olha, Fabiano, escrever o livro é um grande desafio, mas o desafio maior é fazer as pessoas colocarem em prática. Eu coloco o meu serviço a serviço do setor, o setor varejista
transformou a minha vida, fez muito bem para mim em todos os sentidos, e eu considero como uma missão levar conhecimento, assim como eu sei que o Clóvis também é. Né? E isso é muito importante. Então, se você comprar um livro meu, do Clóvis, ou de outro profissional, leia, coloque em prática. A gente escreve e coloca ali coisas que a gente fez, a gente executou, a gente sabe que dá certo. É simples. Né? Então, quando você compra um livro meu, nosso, a gente fica super feliz, mas a gente fica muito mais feliz quando você liga assim, coloquei em prática aquilo que eu li no capítulo tal e funcionou. Por que funciona? Tenha certeza disso. É verdade. Até o meu pai, que eu repasso as informações que eu aprendi. A gente vive, né? Com meu pai eu trabalho desde os 16 anos. Eu acho que todo filho de comerciante tem esse lado, começa desde cedo, né? E meu pai sempre fala, ele sempre foi professor por muito tempo, deu aula, principalmente para o pessoal de gerência de supermercado. E a maior felicidade dele, né? É que quando esse gerente crescia, se desenvolvia, muitas vezes se tornava algum consultor ou se tornava um supermercadista, e que muitos, nessa jornada aí de mais de 30 anos que ele tem, se tornaram sucesso. E a maior alegria do professor é ver o seu aluno se destacar. Sim. Que é esse o princípio, né, do professor. O professor quer, e vocês fazem esse trabalho tão bem, né, é fazer com que os profissionais que aprendam com vocês se destaquem. E cresçam, né? Realmente isso. Até aproveitando o seguinte, por que não dar um presente para os colegas, os colaboradores, um livro, ao invés de dar uma bebida ou outras questões? Livro é para sempre. Olha aí, ó, gostei dessa ideia. Gostou, Rogério? Muito bom. E assim, um dia nós não estaremos aqui, mas nós deixaremos esse legado, coisa que nós vivemos. E pode ter certeza, o varejo muda muito, mas os conceitos, os fundamentos, esses não mudam, esses continuam. Atender bem, comprar bem, olhar, focar o seu cliente. Isso tudo está no meu livro, está no livro do Clóvis, pode ter certeza. É verdade. Isso aí, pessoal. Então, sejam bem-vindos a Expo Supermercado. É esse formato que a gente quer, essa cooperação de tantos especialistas, tantos profissionais qualificados para vocês. Olá, você que é varejista e supermercadista, eu quero oferecer para você uma grande oportunidade. Você tem certeza se o seu cadastro de produtos está corretamente classificado? Não? Nos envie seu SPED de contribuições e nós, da Mix Fiscal, faremos um diagnóstico detalhado, exibindo suas exposições e as oportunidades de crédito. A leveza do malte Pilsner, o sabor do malte Munich. Uma combinação surpreendente. Brahma Duplo Malte. Beba com moderação. O sofisticado mesmo é reunir quem a gente mais gosta ao redor da mesa. E se for com uma Stella, melhor ainda, né? Stella Artois, sofisticadamente simples. Aprecie com moderação.